Podcast motorsport.com. Oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 359, no oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Confira as promoções, tá rolando a promoção do cashback, né, Carlão? O Carlão já do meu lado aqui. E estamos numa semana mais do que especial, porque chegou a nossa vez, como eu vi muitas postagens. Agora é a hora. Agora é a hora, vou bater na mesa aqui, Jeff. Agora é a hora, GP de São Paulo, é a Fórmula 1 em nossas terras, e nós trouxemos aqui, pela acho que terceira vez do ano, né, aproveitando esse momento especial, um dos convidados mais especiais, um dos convidados que a gente mais curte aqui, não que os outros não curtimos, sempre curtimos também. Não fiquem com ciúmes, eu tô na geral. Não fiquem com ciúmes. Sérgio Silverlin, mais uma vez, Boteco F1, aqui pra gente falar do GP de São Paulo, do GP no Brasil. Eu falei aqui antes da gente estar no ar, Sérgio. Podia voltar a falar GP do Brasil, que é tão, sei lá... Intuitivo até. Intuitivo. O informal é GP Brasil, né? Todo mundo vai chamar de GP Brasil ou oficial GP São Paulo. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Carlos? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, mais uma vez aqui com a gente. Eu quero, antes de mais nada, expectativas. Expectativas, aquilo que vocês acordaram, principalmente, primeiro eu vou começar contigo, Sérgio. Começaram a falar assim, poxa, no dia de ontem, a gente está gravando na terça-feira, na segunda-feira, é Race Week. O que vem na primeira coisa que aparece que você talvez esteja mais ansioso para o fim de semana, não só do domingo? É muito difícil a gente responder isso porque nós somos brasileiros e sempre parece que a gente está puxando sardinha, né? Mas normalmente o Grande Prêmio do Brasil é uma corrida muito boa, né? Eu consigo lembrar de algumas que não foram tão interessantes assim, e eu acho que o formato da Sprint, apesar de eu não ser muito fã... Quero de volta, eu tenho saudades de um TL2, TL3 em Interlagos. Então, ano que vem você vai matar essa saudade aí. Acho que eu vou estar lá no alambrado ali, torcendo TL2, meu Deus do céu. Eu acho que o desenho de corrida em Interlagos funciona muito bem. Então, se tem um lugar onde a Sprint funciona legal, eu acho que ela funciona em Interlagos. Tanto que o ano que vem vai ser uma prova real de se funciona ou não, mas assim, a gente sabe que sprint no final do dia é um resultado muito mais comercial do que esportivo, né? Sim. Mas é uma das melhores corridas do ano e a gente tá num cenário super interessante, né? O líder e vice-líder com um ponto de diferença. Eu tava ouvindo a última vez que eu vim aqui, a gente tava falando bastante do quanto a gente confiava no Piastri e não no Norris, né? Parece que o mundo virou, não é mesmo? Então, eu tô esperando muito e eu quero ver o que o Verstappen pode fazer. Eu acho que a chance é mínima ainda, né, de um pentacampeonato. Mas se tem um cara que pode reverter isso é o Verstappen, apesar da chance ser mínima, né? Então, a gente tem bastante... E o Bortoleto, né? Primeira corrida do Bortoleto com a Sauber em casa. Não sei como é que a Sauber vai correr esse final de semana, mas pode ser que tenhamos coisas interessantes. Aliás, sempre tem história, né, Interlagos, então expectativa lá no alto, o que também é sempre um monstro, né, um perigo ter expectativa alta. Agora, a gente sabe aqui, por exemplo, já Interlagos proporciona corridas fantásticas, né, e o último ano que a corrida não foi lá essas coisas, não choveu e tal, nós sabemos o porquê, porque havia um rapaz que está nessa mesa... que foi pra lá. Não é você não, Sérgio. Que estava lá e trouxe, e foi o maior pé frio da história, porque ele estava lá em Interlagos justamente para trazer ali, né, aquela coisa chata que na época às vezes tinha na Fórmula 1 e tal. Como que você explica então os GPs de 2019 em Não, mas você estava a trabalho, você estava sob a graça e a aura do motorsport.com. Ah, entendi. Perfeito. O fã Carlos Costa nas arquibancadas trouxe a monotonia automobilística. Você estava em 2015? 2015. Eu também. Primeira vez que eu estive em Interlagos em 2015. Aí, por isso que eu achei que você ia me culpar. Não. Porque estão me culpando que eu ziquei o Piastri. Que eu soltei um vídeo falando, conheço um novo campeão da Fórmula 1, achando que o Piastri ia ser campeão. Isso aí é ousadia. O timing foi incrível, inacreditável. Aí o pessoal tá achando que eu ziquei. Eu tenho esse poder todo de zicar o Piastri. Então 2015 foi difícil. Que corrida, cara, foi complicada. O Rosberg largou
na liderança, o Hamilton tentou se aproximar, não conseguiu em nenhum momento. Eu não sei quem foi o terceiro, Foi uma corrida, não aconteceu nada, absolutamente nada naquela corrida. O que eu tava contando, a única história que eu tenho de 2015, tava contando isso fora do ar, né? É que o Ricardo, ele larga na última posição, ou entre os últimos, mas se eu não me engano ele foi o último. E na época tinha Grid Boy e Grid Girl. E no spot do Ricardo tinha um Grid Boy. E ele veio que nem um maluco lá, passando a curva do café, ele dá uma desacelerada antes de chegar no grid dele, depois acelera de novo, ele dá um susto no Grid Boy. O cara pula pra trás, assim, e aí, olhando o capacete do Ricardo, você viu ele mexendo, assim. Aí ele saiu do carro, foi cumprimentar o cara. Foi o susto que o cara tomou, rapaz. Foi muito engraçado. Eu queria tanto ter filmado aquilo. Memória do Sérgio tá boa. O Ricardo largou em 19º com a punição por troca de unidade de potência. Era aquela época que acumulavam-se, sei lá, 50 posições de grid. E ele chegou no final também, né? Porque ele passou a corrida inteira ali na última posição. Ficou em 11º. Então conseguiu ainda ganhar algumas posições. Mas 100 pontos. Ficou atrás dele o glorioso Pastor Maldonado, de Lotus Mercedes, naquele ano ali, intermediário da Lotus, antes de virar Renault. O terceiro colocado foi o Vettel de Ferrari. Foi o Vettel com a Ferrari. Tá explicado, então. E você, Carlão, o que você tá achando que vai acontecer? Qual é a sua expectativa? Tem alguma coisa que você tá esperando? Além da questão da briga do campeonato e tal, mas sendo em casa... Essa é uma etapa interessante projetar por conta da guerra técnica entre McLaren e Red Bull. A McLaren já estagnada, digamos, deu por encerrado o desenvolvimento do carro. A Red Bull segue aí tentando dar o melhor maquinário ao Verstappen e acho que também o aspecto climático vai ser muito preponderante, até pelo aspecto psicológico, né? A chuva que fortalece o Verstappen no Brasil, conforme vimos na última edição da corrida. Inclusive peguei aqui a previsão do tempo. Interessante observar de sexta em diante em especial, né? Mas, a gente tem a classificação sprint às 3h30 da tarde de sexta-feira, apenas 20% de chance de chuva por enquanto. Tá baixo, mas sabemos que pode mudar. Assim, a gente tá gravando na terça-feira à tarde, então pode mudar. Pode mudar, se bobear até no dia ali. Sim, acompanhe no motorsport.com as atualizações também. No site você vai ter uma informação mais precisa. Corrida sprint 11 da manhã de sábado, 25% de chance de chuva por hora, né? Reiteramos conforme o Eric destacou. Classificação principal às 3 da tarde de sábado também, já um pouquinho mais alta a probabilidade de chuva na casa dos 30%. Aí no domingo a gente tem a largada às 2 da tarde, também com previsão baixa de chuva na casa dos 15, 20. Então, ano passado a largada foi às 14 ou às 15? Eu acho que foi às 14. Às 14 também, né? É que São Paulo a gente sabe que costuma chover mais ali pro final da tarde, né? Isso. Nessa época do ano. Então, o quali da sprint é que horas? O quali sprint é 3h30, deixa eu confirmar aqui, exatamente, 3h30. Que teve, eu não sei se eu tô enganado, mas teve um ano que o quali foi bem tarde, não foi? Teve. Foi o do... Acho que foi 4 e tanto, do Magnussen. Então a chuva costuma... E assim, São Paulo é muito difícil, é imprevisível saber. E a chuva acaba atrapalhando também a configuração dos carros e tudo mais, né? Não é raro você ver, às vezes, um carro andando muito bem em classificação embaixo de chuva e desaparecendo na corrida, né? Até pelo parque fechado, né? Tem gente que tenta arriscar e configurar o carro já para uma condição Y ou X. Isso, a quebra daquela regra do parque fechado entre sprint e corrida ajuda um pouco, né? Mas era mais tenso e acaba sendo um desafio, né? Esse formato novo é melhor no sentido de isolar as coisas. Para as equipes, né? Sim. Pra gente, eu acho menos caótico. Exatamente. Esse formato de sprint, para mim, eu acho muito ruim. Eu também. Você tem uma corrida cedo para depois ter o quali. Eu acho desportivamente de longe o melhor. O mais justo, até pela questão da configuração do carro e o fato de que há definição... você é fã da NASCAR. O fato de que há definição do grid para a corrida principal de maneira isolada da sprint, porque não fazia sentido você ter a classificação para a sprint, o resultado da sprint definir o grid da corrida principal. Eu gostava do... Eu não sei se foi ano passado ou retrasado, que era... Sexta, o treino e o quali da corrida de domingo. Sim. Isso dava uma valorizada boa. E o sábado inteiro da sprint. Boa na sexta-feira. O sábado pertencia a sprint, quali e corrida, né? E domingo corrida. Mas eu achava complicado. Eu entendo o ponto de vista, mas eu achava que ficava complexo dentro do final de semana. Até para compreensão do público. Então. A gente entende, né? Mas o público, como assim? Eu vi a corrida sábado.
E agora a classificação foi na sexta, sabe? Eu acho que ficava confuso pra galera. Eu, particularmente, eu gostaria de ver uma coisa que fosse uma escadinha, entendeu? Então, o resultado de um interferia no resultado de outro e fosse subindo até a corrida ser a parte principal de maior espetáculo. O primeiro formato da sprint eu gostava, né? Mas a sprint, eu lembro quando o Ross Brown assumiu a FOM, né? A Fórmula 1, ele falou que o público atual não queria ver corridas longas, né? O Domenicali falou isso há pouco tempo, Sim. inclusive, né? Então a sprint é uma decisão comercial para trabalhar com essa galera, né? O pessoal que não assiste a corrida completa, assiste só os highlights, né? Os melhores momentos no YouTube. Então, no final é isso. Não adianta a gente bater cabeça falando esportivamente alguma coisa, porque é uma decisão comercial do grupo. Né? Completamente comercial. Agora, vamos... O Carlos trouxe aí... Eu trouxe a previsão do tempo porque eu acho que isso vai determinar muito Sim. Verstappen. Verstappen e Red Bull versus McLaren, porque o cenário que se tem é de uma McLaren no seco talvez um pouco mais competitiva do que a Red Bull. Não digo assim, disparado na frente, mas um pouco mais competitiva e assim, a tendência é essa, tendo como base a última corrida. Até puxando a questão de altitude e tudo mais, México é a corrida mais alta, Interlagos a segunda mais alta, e embora do ponto de vista de traçado tem algumas diferenças aí do Hermanos Rodrigues para Interlagos. Diga aí. Agora, será... Vamos lá. Eu vou tentar aqui... A gente viu uma exibição de gala do Verstappen no último ano, até porque a quantidade de água que caiu foi absurda durante todo o fim de semana. Tanto que no domingo teve o quali, né? Cedinho e depois a corrida, por conta do que aconteceu no fim de semana todo. É um fim de semana em que, primeiro, se chover, vai ser uma quantidade mais standard, não nos padrões assim, de chuva, como está acontecendo em São Paulo. Sim, às não vezes. vai ser como 23 não ou 24. vai ser aguaceiro, não vai ter... Pelo menos por enquanto. Agora, não sendo esse aguaceiro, e também a gente destacar que o que o Verstappen fez na pista ano passado, isso não vai equilibrar mais. Eu tô vendo muita gente falando, não, se chover o Verstappen vai dar show de novo, tá, não sei o quê. Não tá virando um exagero, um mito? Talvez o Norris possa também se dar muito bem. O Hamilton, né, O histórico do Norris na chuva não é muito bom, né? Mas o próprio Piastri também lá na Austrália, na chuva, um abraço. Né? Então... É que, assim, o Hamilton tá fora do baralho, né? Sim, sim. Mas quanto que a gente talvez não esteja colocando muito pra cima essa expectativa de show, não é nem vitória, show do Verstappen na pista molhada de São Paulo? É que eu acho pelo histórico, né? O Verstappen é um piloto muito completo. A gente tá naquele momento que, especialmente com os 4 títulos seguidos do Verstappen, rolou muitos papos com relação a onde que o Verstappen está entre os maiores pilotos de todos os tempos, né? Eu tenho 38 anos. O meu histórico de vida acompanhando Fórmula 1 ao vivo, né, vendo corridas, eu acho que o Verstappen é o melhor piloto que eu vi. Entendeu? Você não viu o Senna? Eu vi pouca coisa do Tá. Senna, eu era jovem, né? Sim. Eu sou de 87, então eu Putz, peguei muito poucas criança, coisas muito do Ayrton. Ao vivo, né? Obviamente a gente vai assistindo coisas antigas, mas ao vivo, nessa geração, eu acho o Verstappen o mais completo. E uma das coisas que sempre impacta muito no espetáculo das pessoas que assistem corridas de carro é a capacidade do piloto em dificuldades que não estão nas mãos dele, né? Então, se ele tá com um carro um pouquinho pior, se a chuva aperta, e o histórico do Verstappen ele é muito forte nisso, né, embaixo da chuva. 2016, o que ele fez em 16, ali quase um pouco depois da curva do café, é inacreditável, cara. Você parar pra pensar, a técnica que ele usa pra manter o carro na pista, ele fez uma coisa parecida no México, né? Semana passada, quando ele corta, você vê que o jeito que ele vai segurando o carro pra não bater é técnica. Aquilo é técnica, pura técnica. Sim. Eu teria batido o carro. Eu falando como se eu fosse um super piloto de Fórmula 1. Não, mas ele é qualquer diferenciado. um de piloto, o piloto mais ou menos teria batido, entendeu? Então ele chama atenção por causa disso. Eu acho que eu vi algumas matérias dizendo que a McLaren está esperando, justamente pelo que o Carlos disse, uma corrida um pouco mais normal, sem chuva, porque a tendência é a McLaren ter o carro mais competitivo. Porém, a chuva ela vai igualando um pouquinho, né? Porque você coloca muita imprevisibilidade no meio da corrida. E eu acho que por isso que Interlagos também é um circuito tão legal, porque
além da corrida ser boa, às vezes começa a chover do nada, aí para e vai ajudando isso. Então, para não responder... é um circuito tão grande como o Spa, por exemplo, que acontece muito isso. Né? Para variar, eu tô dando uma curva para te responder, mas eu acho que não é nenhum exagero não, viu? Eu acho que o Verstappen é um cara que, embaixo da chuva, a gente vai daqui a 30, 40, até onde Deus nos permitir, a gente vai falar, ó, aquele cara ali embaixo da chuva era uma coisa muito diferente, assim. Não que ele seja o único dentro do grid que saiba fazer isso, né? Mas eu acho que ele tá uns 2 degraus acima do resto da galera. Eu não consigo pensar e tentar lembrar de pilotos que estão no grid atual que fizeram coisas parecidas embaixo de chuva. Tanto que eu lembrei agora do GP da Alemanha em 2019, que foi uma das melhores corridas que eu já vi na minha vida. E naquela prova tem um momento que a Red Bull chama o Verstappen, era uma hora que a pista estava começando a... Eu não lembro se ficar mais seca ou... Começando a chover de novo, porque a corrida foi tudo isso, né? E a Red Bull chama o Verstappen e coloca pneus duros ou médios nele. Sim. E ele dá uma rodada e continua... Né? Você lembra? Eu não sei se foi um 360. Foi um 360. Eles param o carro, na hora que ele para o carro, ele aperta o botão do rádio e fala: esse não é o pneu, por que vocês colocaram esse pneu em mim, né? Pneu mais duro, demora mais tempo, e aí ele ganhou aquela corrida. A corrida de comemoração da Mercedes que foi por água abaixo, literalmente. Exato, todo mundo batendo, né? Hamilton, Bottas, o Hulk, eu acho que o pódio do Hulk seria ali, né? Sim, de Renault. E o Leclerc, né? Todo mundo bateu ali e o Verstappen, mesmo com aquelas rodadas, se manteve na pista. 16. Então, aqui no Brasil também, né? Tentando lembrar de outros momentos, eu acho que o Verstappen ele é um cara que o talento dele é um talento muito precioso. Eu acho que nesse mundo de internet que também, né, tem muita gente que não gosta, odeia essas coisas, eu sempre falava isso do Hamilton também na época, né, que o Hamilton estava ganhando. Eu acho que a gente tem que... É difícil, mas reconhecer quando a gente está vendo uma coisa histórica na nossa frente, entendeu? Sim. Eu sou corintiano, vou partir pro futebol agora. Eu lembro que teve uma época ali que eu assistia muito futebol, 98, 99, que eu vi o time do Corinthians e eu falava, esse time é um time histórico, eu não vou ver uma coisa parecida com isso. E nunca mais vi, honestamente. Então, e muita gente, meu pai, minha mãe santista, que nem você, cara, falava, esse time do Corinthians, não sei o que. Eu ficava, mãe, aproveita que esse time vai desaparecer. Eu acho que é a mesma coisa com o Verstappen, eu acho que é uma coisa meio diferente. Eu tô torcendo pra chuva, entendeu? Porque eu acho mais legal, só não quero que caia um caos, né? Igual aconteceu nos últimos anos. Ano passado foi difícil, não só para quem trabalhou, mas para o público, inclusive. Mas, assim, eu entendo a sua provocação, Eric. Agora, o que eu acho que depõe muito em favor do Verstappen é também a comparação com outros pilotos da McLaren. Sei que a galera pega muito no pé do Norris, até pelo evento da Rússia lá, tem, 2021, tem a questão do se não me engano. 21. O Piastri tem a rodada na Austrália esse ano, mas não é nem na perspectiva negativa com relação aos pilotos da McLaren. É na outra ótica. O que eles já mostraram que os credencia para uma grande exibição na chuva? Não me lembro. Eu não lembro também. Grandes exibições. E assim... Só o Hamilton. O Hamilton é um cara que dá para colocar nesse patamar um pouco mais acima de pilotos no molhado. Agora... ele tá fora do baralho. A gente vai falar dele, de outros pilotos, mas... Nem o Alonso, que é um cara super talentoso, super a gente completo. lembra. Na verdade, é o oposto. O Alonso em chuva normalmente começa... eu lembro de tantas. Japão, Coreia do Sul, aquele ano de 2010, né? Sim. Que ele jogou bons pontos fora na disputa pelo campeonato. Então, eu acho que são 2 fora... É uma pena que o Hamilton tá em um momento final de carreira, né? Isso dá pra ver claramente, mas... Também é uma pena que ele não tem carro, né? Ele não tenha carro para conseguir entregar esse tipo de resultado também. É um combo, né? E aí também tem a questão da McLaren, porque para mim é claro que os dois estão no pior momento da relação interna ali. Embora o Piastri esteja em má fase, mas tem a questão também que o Sérgio falou, a chuva em tese iguala. Então os dois podem ficar igualados numa perspectiva não muito positiva para a equipe McLaren, entende? E a McLaren tem que deixar acontecer, né, agora, porque um ponto entre os dois, cara, olha, onde que foi que o Piastri devolve a posição pro Norris? Foi na Itália. Foi Itália? Isso. Então, começa a pesar, agora não tem mais que ter esse tipo de situação, né? E acho que Piastri e Norris, pelo menos nesse momento da história, né, em novembro de 2025, eles não se comparam ao Verstappen.
Sim, concordo plenamente. E agora, dá pra gente ter um parâmetro com chuva ou sem chuva dos dois? De quem ganha? De quem pode levar melhor? Cara, eu fui dar uma olhada nas últimas corridas de 24 do Piastri, que é a mesma, né? Não tem mudança nenhuma. E vocês já viram? O Piastri, ele entrou no final de 2024 numa espiral que ele não conseguia nada. Nada. Eu acho que o melhor resultado dele, pelo que eu lembro, é no Qatar, né? Que ele até marca pole, eu acho, ou vence a sprint, mas depois ele não tem bons resultados, né? E o Norris o oposto, né? O Norris vence a última corrida, se eu não me engano, em Abu Dhabi, ele consegue mais pontos. Então, com base na probabilidade do que aconteceu no ano passado, o título é do Norris. Só que é assim, talvez pode ser um momento de recuperação do Piastri também. Eu acho muito curioso quando perguntaram pro Piastri depois do GP do México, e aí, o que está acontecendo? E ele fala, olha, eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, mas o carro não, né? Não tá respondendo ao que eu costumo fazer. E aí, o mundo da teoria da conspiração foi para cima, né? Porque não é uma prova. Como é que se fala? Pensando no lado do direito ali, é um sinal, mas é uma outra palavra que não me fugiu agora, de que a McLaren uma evidência, exato, que a McLaren está trabalhando mais para o Norris ou mudou o carro para o Norris. Pode ser, porque o mundo do automobilismo é um mundo muito difícil, né? Mas pode ser um azar, entre aspas, de que as pistas que o Piastri tem mais dificuldade caíram no final do campeonato também, né? Então, tem aquela história de que ele não lida muito bem com baixa aderência, né? Sim. Então... Admitido até pelo próprio Stella, né? Exato. Então... Mas é interessante o Sérgio ter citado o retrospecto do Piastri. Você pega ano passado, ele foi segundo na sprint de São Paulo, cedendo a posição para o Norris. Isso, ele ia vencer. Exatamente. Oitavo na corrida principal, sétimo em Las Vegas. Venceu a sprint do Qatar, terceiro na corrida principal do Qatar e 10º em Abu Dhabi. Bem ruim. O Norris, por exemplo, venceu a sprint, cedida a vitória pelo Piastri, né? Sexto no GP principal, sexto em Las Vegas, segundo na sprint do Qatar, 10º no Qatar, o Norris, ano passado, tá? E vence o GP de Abu Dhabi. Aí o Verstappen, quarto na sprint de São Paulo, vence a corrida principal, quinto em Las Vegas, oitavo apenas na sprint do Qatar, mas vence a prova principal, e sexto em Abu Dhabi. Se a gente extrapolar para 2023, por exemplo, Piastri também tem um retrospecto ruim nas últimas etapas. Ele foi 10º na sprint. Mas aí no ano de rookie, né? Sim, no ano de rookie. 14º no GP de São Paulo, mas no ano de rookie, mas no fim de 2023 a McLaren já estava competitiva, é importante destacar. 10º em Las Vegas, ele vence a sprint do Qatar, que é a corrida do título do Verstappen, se eu não me engano. Isso. O segundo colocado na corrida principal do Qatar, o Piastri, e sexto em Abu Dhabi. O Norris é segundo na sprint de São Paulo, segundo no GP de São Paulo, abandona no GP de Las Vegas, é terceiro na sprint do Qatar, terceiro no GP do Qatar e quinto em Abu Dhabi. O Verstappen em 2023 venceu tudo, exceto a sprint do Qatar, que ele foi segundo colocado. Ok, quem gosta de fazer fezinha, tá dada. Pois é. Dica tá dada. Ou seja, Lando Norris. Sim, se você olha a por questão probabilidade, de carro e retrospecto, porque em 2023 aqui os resultados do Verstappen se devem, não tô tirando mérito dele de forma alguma, mas o carro da Red Bull era muito dominante, né? A McLaren estava bem, mas não era a melhor equipe no fim de 23. No fim de 24, sim, a McLaren era a melhor equipe e se fez a ponderação do ano de novato do Piastri. Novato, né? Vamos usar a língua português. Olha que eu sou um dos caras mais chatos com isso. Eu posso falar novato. Mas, virou moda falar rookie. Que tu tá acostumado, né? Pois é. Mas, eu acho que tem margem, só que depende de alguma coisa acontecer na McLaren, chuva, Interlagos, e também a gente foca muito no que pode dar de errado na McLaren. Pode dar problema pro Verstappen também. Sim, deve ser colocado na equação de alguma forma. Se der problema pro Verstappen, acabou, né? Ele tá totalmente fora do título. Eu ainda acho que agora mudou muito, né, com ponto de diferença, mas uma vitória do Piastri, eu acho que ele volta a ter... É uma questão psicológica. Eu acho que é em esporte, psicológico faz muita diferença, sim, né? É impressionante isso daí. E eu senti que ele caiu. Ele é muito novo, ele tem 21 anos. Ele é muito jovem.
Eu acho que ele caiu numa espiral que ele não tá conseguindo sair. E eu lembro de uma entrevista do Raikkonen. 24. 24? Ele é de 2001. Nossa senhora. Eu lembro de uma entrevista do Raikkonen, não lembro, acho que em 2012 ou 13, que perguntaram pra ele, e eu achei a pergunta belíssima. É prazeroso guiar um carro de Fórmula 1? E aí ele responde, depende. Pode ser a coisa mais prazerosa do mundo se o carro tá certinho e tá na tua mão. Agora, se o carro tá todo errado, é a pior coisa que você vai fazer na tua vida. Né? E a gente sabe que o Kimi passou por algumas coisas, né? E eu acho que em outros esportes que você meio que depende só de você, isso já faz uma diferença. Sim. Agora, quando você depende de uma máquina... E né? de uma equipe de 1000 engenheiros. Por isso que, sabe, treino livre, essas coisas fazem diferença, porque se numa entrada de curva o carro já escapou de uma forma que você não gosta, se o cara não tá acostumado com aquilo, ou se ele entra nessa espiral de falta de confiança, só vai piorar. Por isso que eu acho que o Verstappen é um cara muito forte. Eu acho que o Verstappen ele lida muito bem com essas adversidades. Né? Então o carro dele tá todo errado, todo torto, ele vai, chama no rádio, fala, gente, o carro tá, né? Isso a gente viu em grandes pilotos, né? A gente via no Schumacher, a gente via no Hamilton até, acho que o Hamilton ainda tá muito tímido, entre aspas, com a Ferrari, né? Na Mercedes a gente via que ele era um pouco mais incisivo. Sim, sim. Com o Senna, né? A clássica história do Senna em 94, saindo do carro e falando, logo na minha hora vocês fazem isso daqui. Então, eu acho que ele é um cara muito mais forte nesse sentido, né? E especialmente depois que ele ganhou o primeiro título. Eu acho que o primeiro título do Verstappen leva o mental dele para outro lugar. Sim, coloca ele num estado de confiança muito grande, né? E talvez o Piastri e o Norris, isso é uma coisa que só os dois podem responder no final do dia, né? Até um bom tópico pro pessoal lá do High Podcast, né? Como é o nome? Que sempre falam desse lado mental. Sim. Porque eu acho que os dois sentem muito. Especialmente o Norris, mas talvez o Piastri esteja nesse momento de ele precisa de alguma coisa que faça ele voltar a acreditar. Não sei nele em si, mas no carro, né? Eu consigo jogar o carro para a curva e ele não vai me tirar. Até porque o Piastri, apesar do que aconteceu no Azerbaijão, é um cara muito consistente, né? É difícil ele cometer erros. Então, se o cara ele vai tirando desempenho para manter o carro na pista, ele vai perder tempo. É uma questão lógica. Mas, e aí, Eric, o Piastri precisa que a McLaren pare de conspirar contra ele? Não, eu acho interessante, né? Porque tem muita gente que acredita piamente que a McLaren brigou para ter o Piastri na equipe, gasta alguns milhões de salário para justamente sabotá-lo. É uma lógica meio estranha. É que a McLaren tem uma forma de trabalhar também que ela é meio complexa, né? Lembra aquele lance do Norris lá? Que eles começaram a punir o Norris depois do toque entre os dois na largada de Singapura? Uhum. É que durou uma corrida que o Piastri deu no meio do Norris indiretamente deu no meio do Norris na largada da sprint dos Estados Unidos. Que foi Singapura que deu o rolo, aí ele, em tese, seria punido internamente nos Estados Unidos, só que aí dura 2 sessões decisivas, que é o quali sprint e a sprint. Checaram a informação com vocês, mas pelo que eu soube, era que o Piastri teria a preferência de saída, né? Isso. Então, agora que... Às vezes eu acho que a McLaren precisa ser um pouquinho mais clara nessas coisas aí que eles mandam pra... porque a gente sabe que a McLaren, por histórico, é uma equipe muito metódica, né? Muito sistemática. Por isso que as pessoas falam, será que a McLaren não quer que o Norris seja campeão do mundo porque ele tá aqui há mais tempo e não sei o quê, e no ano que vem eles trabalham pro Piastri? No final do dia, eu não acredito nisso, tá? Mas eu acho que as teorias da conspiração elas vão surgindo por causa dessas coisas. Assim, conspiração contra o Piastri, agora, pode ter uma preferência. Uma predileção, mas eu acho que isso também... Mas todo mundo tem alguma preferência por alguém dentro de uma estrutura profissional. 2008 é um bom exemplo disso, né? Eu conversei com o Mark Priestley, que trabalhou lá na época, tem canal no YouTube hoje e tudo mais, apresentador, e eu perguntei pra ele, o Ron Dennis quis que o Hamilton fosse campeão em 2008, e aí ele 2007, falou... 2007, perdão. 2007. Aí ele respondeu, olha, quando começou o campeonato, a gente acreditava que o Hamilton não teria chances contra o Alonso. E conforme o tempo foi passando, lá mais pro meio do campeonato,
a resposta dele, o vídeo tá no ar, eu preciso rever, mas pelo que eu lembro, ele diz: eu não acharia esquisito se ele preferisse o Hamilton campeão. Depois de um tempo ali dentro da... Porque ali em 2007 rola tudo, né? Sim. O Hamilton faz chantagem contra a própria equipe. E do jeito que o Ron Dennis era, tem essa questão também daquela maluquice que foi a McLaren em 2007. Mas isso pode acontecer e já aconteceu na história da Fórmula 1, né? De uma equipe querer que um piloto... 87, né? 87, 6 na Williams. Piquet e Mansell na Williams. Então, essas coisas acontecem, entendeu? Agora, se está acontecendo na McLaren, eu não sei. Eu acho que... Aí eu, de novo, falando como só uma pessoa, né? Que não viveu isso de dentro ali, mas... Se eu sou um piloto e eu vejo que a equipe tá preferindo outro, eu acho que, ok, então a gente vai pra briga, vai pra guerra. E a gente já viu isso acontecer também. Que não é o que o Piastri tá fazendo. E o Piastri não faz isso, exato. Como devia ser, por exemplo, Rosberg e Hamilton lá em 2016. Quantas vezes o Piastri bloqueou o Norris na classificação no GP da Hungria? A exemplo do que fez o Alonso com o Hamilton. Piquet e Mansell era flagrante a treta, né? Exato. Dividiu mesmo, literalmente, a equipe. Então, mas aí eu pergunto, eles têm personalidade pra isso, os dois? Pô, mas algum indício o cara ia dar. Ele poderia, nessa perspectiva de estar sendo vítima de conspiração, não ser tão combativo como foram esses nomes citados, mas algum indício ele ia dar. Em Singapura, eu acho que foi Singapura que foi uma corrida noturna. Foi Singapura? Foi a que o Norris venceu? Norris ganhou? Singapura? Foi uma corrida que o Norris venceu. Singapura foi o Russell. Foi o Russell, né? Mas eu acho que o Norris chega na frente do Piastri. E aí o Zac... Chega. E aí o Zac Brown chama no rádio o Piastri, não sei se vocês viram isso, falando, parabéns, Oscar, não sei o que, ele desliga o rádio. Sim, foi isso. Foi, né? Então, eu acho isso bom, cara. No final do dia, a gente quer isso, né, de um esportista. Sim. A gente quer história, a gente quer ver o lado humano ali. Agora, sabe, olha, foi um fotógrafo numa entrevista, eu vou esquecer quem é. Ele falou, cara, eu tenho uns momentos que a corrida acaba que eu fico com a máquina lá esperando pra tirar as fotos, o piloto sai do carro e não comemora. É o momento mais legal, quero tirar a foto. Aí você vê Norris, Piastri, os caras ganham a corrida, oi, tchau, e saem andando, acabou, como se fosse quinta-feira, sabe? A gente precisa, na Fórmula 1, de coisas mais emocionantes, mais... E isso eu acho que os dois não teriam personalidade. Eu acho que o Piastri, ele tá um pouquinho mais perto ali, né? É o come to the dark side. Mas o Norris eu acho que não teria, não. Olha só, a papo tá muito legal, a gente vai continuar, vai falar sobre Gabriel Bortoleto estreando na Fórmula 1 em casa, mas antes eu tenho um recado muito especial para você. A Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual e a promoção do cashback continua, senhor Carlos Costa. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo ainda não fez a sua inscrição, não baixou o aplicativo, você é um novo cliente, você pode se utilizar do cupom MOTOR50. E o que vai acontecer, Carlão? Quem se inscrever e colocar motor 50 e investir R$150? Então, é bem simples. Já tem direto ali o cashback de R$50 no Bitcoin no 5º dia útil do mês subsequente ao seu investimento. Então, é isso que o Eric falou. Você faz o seu cadastro ali no app da Mint, seja via celular ou mesmo desktop, coloca o cupom MOTOR50, sendo um novo cadastrado e usando o cupom, você investe R$150 em qualquer criptoativo, tá? É importante destacar isso, porque não precisa ser de Bitcoin. Isso. E aí você recebe R$50 de cashback no Bitcoin no 5º dia útil do mês subsequente. Então vale a pena aproveitar. E além disso, o aplicativo da Mint é super completo. Você tem também todas as informações de mercado, podcasts, e você sempre fica ali por dentro do mercado, que é muito interessante, muito bacana de acompanhar. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Voltamos aqui, Sérgio. Gabriel Bortoleto em casa, inclusive no motorsport.com, você pode ter uma espécie de relato ali de como, né, o Gabriel Bortoleto conseguiu ali correr na única vez em que ele competiu em casa em Interlagos, foi pela Stock Car
né, fazendo dupla ainda com o Gaetano de Mauro. Saudosa corrida de duplas. Essa história. Que era muito legal, sempre foi muito legal. Como você imagina, né, o brasileiro correndo em casa pela primeira vez? Já é um momento especial, talvez combate ali com a estreia efetiva dele na Fórmula 1. Você acha que o nervosismo, o clima, o frio da barriga vai ser o mesmo lá em comparação com o GP da Austrália desse ano? Eu acho que vai... Certeza que vai ser especial, né? Acho nada, vai ser especial pro Bortoleto. Só que vocês já repararam como o menino parece ter 80 anos de idade? Ele é muito frio, cara. Ele entra no modo de... Quando ele tá dentro do carro de... eu tô aqui pilotando e é isso aí, é o que eu faço. E eu sinto que o final de semana dele dentro do carro será muito tranquilo nesse ponto, né? Contar uma história muito louca que eu acho que pode passar pela cabeça de outras pessoas. A gente, né, eu que nasci ali no final dos anos 80, eu sempre torci muito pro Rubinho, né, queria ver o Rubinho ganhando. E sempre acontecia alguma coisa no GP Brasil com o Rubinho. Eu lembro que em 2003 foi pra mim o exemplo maior. Ele tava numa corrida que o Schumacher já tinha abandonado, uma porrada de gente já tinha abandonado, liderando bem a corrida, e ele tem o problema com a pane seca. Então aquilo meio que traumatizou. Quando o Massa chega na Ferrari e ele ganha 6 e 8, né? Na corrida de 6, ele tava liderando e eu só pensava, meu Deus, ele vai abandonar. Ele vai abandonar, vai acontecer, vai dar alguma coisa ruim, sempre dá com o brasileiro. Eu acho que algo parecido não aconteceria com o Bortoleto, dele pensar, é porque é minha corrida natal que eu vou ficar mais nervoso, vai dar coisa... Não, ele vai fazer a corrida dele e eu acho que deve ser uma corrida interessante para Sauber, né? Ele fez uma excelente corrida no México. Eu realmente achei a corrida dele quase impecável. E mesmo com todas as dificuldades da corrida, altitude, carro mais aberto, aqui no Brasil um pouco mais tranquilo, né? 800 metros em comparação. E eu acho que o carro da Sauber tende a andar bem, especialmente se chover, né? O Ítalo estava falando isso, o diretor da Sauber. Olha, queria muito que chovesse aqui, porque ele tem um piloto, né, o Hülkenberg, que marca a pole dele aqui em 2010 com a Williams, né? Ele deu muita, não sei se é sorte, com um pouquinho, né, de talento tem, com certeza, mas a sorte de estar na pista no momento certo, e anda muito bem na chuva, né? A gente viu que o Hulk foi pódio nesse ano com, aliás, a história mais inacreditável da Fórmula 1 nos últimos tempos. Então pode acontecer alguma coisa. Só o brasileiro precisa colocar expectativa em casa. Assim, pódio pro Bortoleto seria a coisa mais linda do mundo. Mas calma, né? Calma. Torcedores, pontuar calma. Tá bem, E tem a questão do formato, né? Eu acho que para um novato é pior o fato de você ter uma sprint. Você acha? Claro. O Tem gelo menos, se quebra tem menos no treino sábado. livre, olha. tem isso também, mas Tudo bem, eles mas eu acho podem que usar o gelo quebra no sábado. É, né? Não, eu tô falando de preparar o carro e a pilotagem, não tô falando de correr em casa. É porque assim, se eles errarem, é que assim, como não tem mais o parque fechado até o domingo, então eles têm uma quebra ali no meio. Então eles podem usar, e eu acho que todas as equipes usam para isso, a sprint como um treino livre no final do de dia. dado. É uma coleta especialmente de dados. equipe de fundo de grid, né? É só um espetáculo, né? É que a gente viu nos Estados Unidos, acho que muito do fim de semana dele foi atrapalhado pelo formato. Assim. Isso, Muito do fim de semana. E assim, a gente aqui avalia com calma, fazendo todas as ponderações, muita gente não é tão ponderada assim. Eu acho que a maioria é compreensiva e sabe a realidade em que se encontra a Sauber e o Bortoleto. Que é a seguinte, dá pra brigar por ponto no fim de semana que o carro tá bom. Sim. Mas muita gente cobra ponto todo fim de semana e Q2, Q3 toda a sessão classificatória. Eu acho que o fim de semana com o formato sprint, pra essa galera crica, que eu acho que não é a referência e nem a, digamos, dosimetria correta de cobrança, isso aí é perigoso, porque é difícil você acertar 2 classificações e 2 corridas boas. Inclusive, no fim de semana de Austin, a melhor sessão do Bortoleto foi a sprint. Porque a classificação dele para a sprint foi ruim, que ele tem volta deletada, a classificação para a corrida principal também, e a corrida principal ele acabou ficando refém do que aconteceu no quali. Então, é uma via de mão. Eu entendo a questão de já tirar, digamos, o cabaço na corrida sprint, só que
O cara fala dosimetria, que E é um cabaço. vocábulo bonito, e cabaço no mesmo... É o português em todos os seus níveis, mas... Literalmente, todos os seus níveis. Baixo e Cima, alto. Baixo, isso. Mas, cara, eu acho perigoso isso. Se fosse piloto, eu preferiria um formato de fim de semana convencional. com toda certeza. Eu acho que tem isso, mas... Você tá avaliando muito a questão psicológica. Sim. Eu tô colocando isso em segundo plano com relação à pilotagem e carros. Porque eu acho que o componente psicológico para esse fim de semana vai ser importante para ele. Pro Assim, bem e pro mal, né? pro bem ou pro mal, mas eu acho que é isso, né? Como vai ser muito importante, eu acho que já vai ter uma largada, se tiver que fazer bobagem, já pode fazer no sábado, né? Porque o que vai fazer as pessoas marcarem realmente vai ser o domingo, né? Então eu acho que Depende da bobagem, se for uma bobagem muito grande, ele já chega... Mas, olha, honestamente, eu posso queimar totalmente minha língua, mas não vejo o Bortoleto. O Bortoleto é muito tranquilo, Ele não fez bobagem calmo, até agora. Austrália, Bobagem. Assim, a Austrália ele cometeu um erro, não cometeu? Ele roda, né? Então, mas ele assim, vinha numa corrida boa, importante se diga. primeira corrida também, daquele jeito, um monte de gente errou, né? Sim, Então, Alonso. Exato. Então, é algo normal, natural. Brasil, não tem jeito. Interlagos você conhece, vai ser a primeira vez dele em um Fórmula 1, claro, é muito diferente, mas todo mundo, né? O Brasil conhece Interlagos de cabo a rabo e eu acho ele muito, muito inteligente. Muito frio e isso é um ponto importantíssimo para quem está dentro de um carro de corrida, né? Mal comparando, é um piloto de avião quando as coisas começam a dar errado. Se ele ficar desesperado, aí que, né? Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Ele já mostrou várias vezes que ele é muito tranquilo com isso. Cara, quando tá na frente de uma largada de Fórmula 1, quando eles começam a acelerar e o farol começa... O semáforo, sei lá, o que você quiser chamar. Lights out. Lights out, começa a acender o vermelho. O coração, não, parece que vem na boca, assim. Certeza que lá eles estão de boa, tranquilos. Não tem problema, né? Inclusive, eu acho que eles erram até pouco naquele momento, que é o momento de maior tensão da corrida. Então, por tudo que eu vi do Bortoleto, a tendência é que não pese tanto o psicológico dentro de uma corrida caseira. Eu acho, tá? E assim, tem muita gente que vai fazer conteúdo pra hype, essas coisas, falar, o piloto não andou tudo que poderia, mas assim, o que seria um bom resultado pro Bortoleto esse final de semana? Pontuar na corrida. Um nono lugar, um oitavo, já tá delícia. E se ele pontuar também na sprint, aí ir pra festa, né? Uma disputa boa do Bortoleto tá em classificação com o Hulk, né? Eu acho que tá 11-8. Ele tá pertinho de ganhar, né? A gente tem 4 corridas pra terminar o ano, 4. né? Então... Contando com essa, mais 4. Então... Interlagos, tá Las pertinho Vegas, de ganhar, que já é uma vitória inacreditável, porque o Hülkenberg, ele... É um bom classificador. Então, ele jantou o Magnussen, não jantou? Jantou. Na Haas, uns 2 anos, eu acho. Jantou. Então, e o Magnussen não é um cara ruim, não. O pessoal brinca com ele, faz piada, inclusive, mas rápido. Um cara rápido, Acho que o problema do Magnussen era ser rápido demais, até. Se é que vocês me entendem. Passava do ponto na velocidade. Passava do ponto do carro e aí cometia muito erro, Exatamente. né? Mas o Hulk é um cara que vai ser interessante observar em caso de chuva também, né? Você falou do Whitley, do histórico do Hülkenberg em chuva aqui em Interlagos, inclusive. Apesar de GP de 2012, né? Com a Force India. Que tem ele quase ganhou, não fala mal daquela corrida, ele quase ganhou aquela prova. Nossa, essa foi uma pena, né? Essa é um clássico. Que corrida fantástica. Agora, assim, algo que a gente tem que esperar é como que a Sauber vai andar nesse final de semana, né? Interlagos é um circuito muito maluco, assim, porque ele é um circuito de muita reta, né? Muito motor. O motor é muito... pedem muito do motor. Curiosamente, teve uma corrida, acho que foi nos Estados Unidos, que a gente teve uma porrada de motor Ferrari, assim, entre os primeiros. Não lembro agora qual foi a corrida. Então pede muito motor e ao mesmo tempo tem aquele setor intermediário, né, que é o setor 2, que é uma loucura ali. Então precisa de um carro muito equilibrado. Não sei se a Sauber é o mais equilibrado dos carros que a gente tem na Fórmula 1. É que o pelotão intermediário é curioso, né? Porque tá muito perto, ajustado. Não tem o que tinha antigamente de ter pelotão da frente, pelotão intermediário e os carros ruins, né? Isso não tem mais na Tem McLaren, Red Bull, Alpine e um monte de gente no meio. Exato. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a chuva deve ser uma coisa boa pra Sauber, isso com certeza. Eles estão torcendo pra chover. Agora é curioso a gente falar assim da Alpine, considerando que ano passado os 2 pilotos Alpine foram foram pro pódio.
Ocon e Gasly, loucura, né? Cara, essa corrida de 24 foi... Mas assim, o Briatore já jogou a toalha faz tempo, né? O time tá totalmente voltado para 2026. Né? Total. E com razão, né? Olha só, mais uma vez está passando o QR Code na sua tela para você baixar o aplicativo da Mint. Sim, se você estiver só ouvindo a gente, fique ligado no link da descrição. Lembrando que está rolando ainda a promoção do cashback. Você investe R$150 em qualquer criptoativo e ganha de presente R$50 em Bitcoin. Usando o cupom Motor50. Motor 50, isso, exatamente, Motor 50. E vale lembrar que a promoção é válida apenas para novos investidores da Mint. Mais uma vez, fique ligado aí, ó, MYNT. Falando do brasileiro Gabriel Bortoleto... Falar do brasileiro do brasileiro que foi colocado assim, muita gente acredita piamente que ele é brasileiro, Lewis Hamilton, que eu acho que também pode ser um momento muito especial, porque ele já fez história aqui no Brasil e será a primeira vez de Lewis Hamilton vestindo vermelho, vindo, querendo ou não, de um bom fim de semana, fim de semana da Ferrari lá no México. Eu acho que ele genuinamente se sente bem aqui no Brasil. Eu não Sim, compro claro, essa história de ser brasileiro, mas claramente é um palco que pra ele não só traz boas memórias, mas ele sente o calor do público. A torcida pra ele aqui é muito grande. E eu acredito quando ele fala da idolatria dele a Ayrton Senna, não é da boca pra fora. Total. O negócio de ser, sempre sonhei em ser piloto da Ferrari, eu acho que é mais da boca pra fora. Mas o lance da idolatria, de Senna e tal, eu realmente acredito. Né? E com chuva, será? Né? Será? Como a gente está fazendo aqui toda uma projeção com ou sem chuva. Como isso vocês acreditam? Vou começar contigo novamente, Sérgio. Que se aplica a Lewis Hamilton? Será que pelo menos assim vai ter uma grande chance de pelo menos chegar à frente de Leclerc? Já que Leclerc também já teve corrida que ele se deu mal, até indo pro grid de largada. Né? Verdade, Como que você imagina aí? Será que será a chance do Hamilton mais próxima de ele conquistar um pódio em corrida principal pela Ferrari? Tem que ver se o GP do México não foi um GP atípico, que costuma ser, né? Também. Seria muito bom, e eu vivo dizendo isso, cara, como eu quero que 2026 a gente tenha 4 equipes lutando pelo título, ia ser lindo, né? Sim. É difícil. Normalmente, a gente sabe que na história da Fórmula 1 muda o regulamento, um time desaparece na frente, né? É quase sempre assim. Mas eu queria muito ver o Hamilton disputando vitórias. Eu digo que o Circuito do México provavelmente foi uma corrida típica, porque se nós vermos a Ferrari trabalhando bem aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa eles acertaram ali no final do campeonato. Mas é aquela questão. Nesse momento é um mistério. Não dá pra gente saber, né? O grande problema da Ferrari, e por tudo que o Hamilton fala, que o Vettel falou, que o Alonso também disse, o problema da Ferrari é operacional. É uma equipe que tem muitos problemas com entender dados, correlação, o que eles aplicam no carro, o que eles não aplicam. Nossa, eu vi uma piada tão inacreditável que fala sobre isso, inclusive. O Leclerc comunicou que tá noivo, né? Vai casar com a namorada dele. E aí no Reddit alguém escreveu assim... Qual é o nome da noiva dele? Esqueci. Alexandra, acho. Alexandra. E o padre falando... Alexandra, você aceita Charles Leclerc como seu querido esposo? Ela responde... We are checking. We are checking. Excelente. Nossa, como eu ri, cara. Tomara que ela faça isso. Ia ser incrível. Porque é uma equipe que o operacional é complexo. E Fórmula 1 é operacional. Eu acho até uma coisa muito louca. A equipe que tá mais tempo na Fórmula 1 não entender isso por política, né? Tem alguma coisa interna, cultural, cultura organizacional que não funciona na Ferrari. Quando a Ferrari trabalha bem operacional, que aconteceu poucas vezes na história. Era Schumacher, basicamente. Era Schumacher, é o exemplo era disso. Schumacher na parte boa, né? Isso. Na parte ruim. E você vê que foi totalmente... Deve ter livros que falam sobre isso que até podem ser usados no mundo de negócios, assim. Sim. O que acontece com aquela turma, Jean Todt, Ross Brown, pessoal chegando ali na equipe e montando aquela Ferrari pro Michael Schumacher, né? Eu acho particularmente que em 99 o Schumacher teria sido campeão, né? Já. Sim. Eu tenho um amigo Del Valle
que ele fala que em 2007 o Schumacher também teria sido campeão. Se o Raikkonen foi... Então... E talvez até 2008. Ele fala, na opinião dele, eu acredito muito que em 2007 o Schumacher teria sido campeão e em 2008 também. Que o Schumacher era mais piloto que o Massa e o Raikkonen. Né? Sim. Então, para pensar, o Schumacher poderia ter 10 títulos, é isso? Então, é um processo ali que poderia ter... 9, né? 9. Que poderia ter dado 9 títulos. 2006 ele poderia ter sido campeão, não fosse a quebra de Suzuka. Exato. Mas aí é mais do jogo, né? Que você diz 10 por causa de 99 também. 99... Tá 99 bom que bater 2007, pelo jogo, mas assim, ele bate, fica fora um tempão. Só que aí os críticos vão dizer, você tem que tirar 94... Exato. Tira 94. Ai. Porque, então, mas é um operacional que funciona. O Hamilton, ele é um piloto extraordinário, é um dos melhores que nós já vimos, né? Certeza, a gente viu o Hamilton. Cara... É que muita gente lembra do Hamilton só a partir de 2014, né? 14 para cá. Mas a corrida que o Hamilton faz em 2008 em Silverstone é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi um piloto fazer na vida, assim. Aquela corrida foi... Eu acho que ele ganha com 30 segundos de vantagem, alguma coisa assim, e já é uma época sem controle de tração, né? O controle de tração sai em 2008, né? De 2007 para 2008 tem uma mudança. Ou entre 2006 e 2007 tem uma mudança, eu não lembro agora, mas eu acho que entre 7 e 8. E o Hamilton faz uma corrida inacreditável. A Turquia que é... Do sabão. Penta? Né? Penta, né? Ele coloca 1 minuto e 8 segundos. Quem foi o segundo? Heidfeld. O Heidfeld com a BMW? BMW Sauber. Então, o Hamilton fez corridas inacreditáveis. Então é um cara também que esse... E olha o terceiro colocado, Rubens Barrichello de Honda. Que fez uma corridaça, inclusive. Essa prova do Rubinho foi muito boa. Então é um piloto que pode entregar, mas assim, claramente, tá? Ele tá no final de carreira, né? A gente natural, né? Que é natural, é a idade, né? A idade vai chegando, vai batendo e... Eu vi uma entrevista com o Cristiano Ronaldo, até feito por um jornalista brasileiro do canal Gold, e o jornalista ficou super feliz, né? Pô, entrevistei o Ronaldo pegou o ombro dele, foi super bonitinho. E aí o Ronaldo perguntam, né? Como que você consegue... Ele já tem mais de 40, né, o Ronaldo, eu acho. Acho que sim. Sim. Na sua idade, jogar o que você tá jogando. E aí a resposta dele, até Deus me dar forças nas pernas, eu vou continuar jogando. 40 cravado. 40 cravado, né? Então, chega um momento que o corpo já não aguenta mais. Eu acho que na Fórmula 1, corrida de carro, né? Mas especialmente na Fórmula 1, que é o ápice, é pior ainda, né? Porque a gente vai perdendo reflexo, vai perdendo essas... Cara, E o Hamilton também deve estar perdendo a paciência, eu acho. Então, porque eu comparo ele muito com o Alonso. O Alonso, 2023, eu acho que deu um novo ímpeto pra ele na Fórmula 1. O Hamilton, desde 2021, ele só tá ficando pé da vida. Exato. É diferente. E assim, não tô dizendo que ele tá certo, o outro tá errado. O Alonso, pra muita gente, ele tá queimando o legado dele. Eu discordo. Eu também, Mas, 2023 e 2026, né, o que pode ser, para o Alonso, é algo que justifica ele ainda tá 100% com tesão. O Hamilton, 26 é a última cartada, e se não der, tchau, bicho. Então, eu não sei, cara, porque eu ainda vejo que o Hamilton gosta muito do que ele faz. Muito. Porque senão ele já tinha, né? Já tinha pedido saído faz tempo. E eu acho que guiar pela Ferrari deve ser algo especial mesmo. Sim. Dentro da Fórmula 1, sabe? Mas eu acho que também... vem com seu preço. Até o Lights Out, até o primeiro Lights Out. Mas assim, primeira vitória dele pela Ferrari, que vai acontecer, né? Eu acho que é muito difícil. Não sei que eles errem o carro. Você acha que não? Você acha que o Hamilton não vence? Não dá pra apostar, eu não Porque depende teria do carro, essa certeza. O Vettel foi vencer em 16 pela primeira vez, né? Ele passa 15 sem vencer. Acho que sim. Acho que sim. Se eu não me engano, né? Então, eu tô fazendo o Carlos trabalhar na memória. Não confirmado, que eu acho que ganha antes. 15, Malásia. Malásia, 15. É a terceira corrida. Olha como a memória vem do nada. A terceira corrida de 15 o Vettel ganhou na Malásia. É isso aí. E eu acho que o Hamilton vence ainda. Mas um 2015 ainda ruim da Ferrari, né? Eu torço muito pro Hamilton ainda lutar por um título mundial, né? Especialmente pelo que aconteceu em 2021. E não sei se isso vai acontecer. Mas, por exemplo, uma primeira vitória dele no Brasil ganhando de Ferrari ia ser inacreditável, mas não acho que vai rolar, não. O problema do Hamilton nesse momento é a Ferrari,
que eu achei que mudaria, mas não vai mudar. Eu achava que o Vasseur seria esse cara que queria botar um pouco a ordem na casa, né? Você parando para pensar, Jean Todt, Vasseur, vem franceses ali ajudar, mas falta alguma coisa no operacional da Ferrari. Tem gente que acha que é o Christian Horner. Nossa senhora. Mas... Aí é que a coisa explode. Mas eu acho que, de certa forma, Sérgio, eu acho que ele coloca as coisas um pouco mais no seu rumo, no seu devido rumo. Que até tem uma terra operação, arrasada. a operação fina é difícil. Você tem melhorar alguém, né? algo que estava ruim é uma coisa. Agora você aperfeiçoar na plenitude uma operação de corrida é outra coisa. Fórmula 1 é isso aí. Especialmente com margem tão estreita assim. Assim, você concorre com gente que não teve a terra arrasada que ele teve que lidar. Então, beleza, enquanto ele tá perdendo tempo em consertar as coisas, as outras estão focadas em como crescer. E o cara tá lá tendo que lidar com coisas ali que são culturais, da cultura interna, cultura empresarial até. Exato. Que o cara tem que mudar, até por ter uma cabeça diferente de um italiano. Eu acho que tem muito disso. E aí chega um cara que tá acostumado a um método muito mais científico, muito mais racional, mais frio, e vai para aquela coisa da Ferrari, Itália. É muito difícil, eu acho. Eu queria ter esse otimismo que você tem. Se por um acaso acontecer por causa da chuva, vai ter que ser só por causa da chuva, da vitória dele aqui no Brasil. Se ele vencer no CNTP, vai ser incrível. Definitivamente, se ele vence no Brasil a primeira pela Ferrari agora, nesse fim de semana... Aí ele é brasileiro. Não, aí eu acho que assim, a Ferrari vai ter que dar um jeito de naturalizá-lo aqui, colocar, não, agora daqui pra frente você vai andar, vai ser da bandeira, vai inventar uma licença brasileira, vai colocar aqui no carro, porque você... E a gente tá chegando aí no meio do caminho, porque se a Ferrari acertar, tem o Leclerc ainda, né? Que tá num outro momento de carreira, andando muito, é um menino que também merece ser campeão mundial. Torço muito pra ele conseguir, pelo menos, lutar pelo título igual foi 22, mas vamos ver, 26 eu acho que é um bom... Vai ser o ano do tiratema pro Hamilton nesse momento da carreira dele, né? Que é o momento final, né? Total, mas é interessante, né? Eu tava olhando aqui a questão do Mundial de Construtores, né? A Ferrari é a vice-líder. Tá ponto, briga... não é? Atrás da Mercedes? Exatamente, na frente. É uma briga interessante que tem a Red Bull também, né? Porque o Verstappen tá aí numa sequência muito positiva. Não é Red Bull, é Verstappen. Max Racing ali, né? Embora o Tsunoda tenha pontuado, pegando as últimas corridas aí, Holanda, Azerbaijão e Estados Unidos. Estados Unidos, pontuação dupla, porque ele é sétimo na sprint, mas realmente não dá pra contar, e o que tá dando esse impulso pra Red Bull são as vitórias recentes do Verstappen, né? Mas... Uma coisa besta, no meu videogame, que tem mercado de piloto no videogame, né? Sim. A Red Bull contratou o Raikkonen. E aí eu fico jogando e o Verstappen tá em primeiro, o Raikkonen em segundo, terceiro, sempre assim, colado. Sim. Aí eu fico pensando, nossa, que saudade da Red Bull com 2 carros lá na frente, né? Porque é outra coisa. Mas a Red Bull agora tá 10 pontos só atrás da Ferrari. Veja só, tá bem aberta essa briga pelo vice, mas o ponto aqui não é nem o vice, é os pontos da dupla da McLaren, da Ferrari, perdoe, nas últimas etapas. Desde a Holanda, pontuação dupla em todas as corridas. Aliás, é uma dupla, o pessoal fala do Hamilton, da fase que ele tá, mas os dois são muito consistentes, né? Ferrari não tá perdendo piloto, não. O problema é o carro operacional, porque os dois estão andando super bem, assim. Não, o Hamilton frequentemente tá nos pontos. Aqui ele tem algumas corridas ruins em que ele mesmo se coloca como péssimo. E em classificação, o Hamilton... Alguma coisa aconteceu com o Hamilton aos sábados, assim. Ele eu acho que é o novo do carro, Vamos ver se ano que vem, eventualmente, fica mais favorável para ele. E o Leclerc também é um baita de um classificador. Né? Mas deveria estar um pouquinho mais próximo, né? Tá muito longe. Tá, acho que 15 alguma coisa. Tá um vareio. Mas, GP da Itália. Leclerc quarto, Hamilton sexto. GP do Azerbaijão. Leclerc oitavo, Hamilton nono. GP de Singapura, Leclerc sexto, Hamilton oitavo. Sempre atrás do Leclerc, é verdade. GP dos Estados Unidos, pódio do Leclerc, terceiro, Hamilton quarto. Flertou. No México, segundo colocado Leclerc, Hamilton oitavo, também muito por conta da punição no duelo com o Verstappen. E uma evidência de que o carro da Ferrari está mal projetado para esse ano é o negócio do Laico, né? Que eles falam bastante, que é o Lift and Coast, que o piloto
ter que tirar o pé do acelerador perto dos pontos de frenagem. Toda corrida. Tem algum problema crônico com o sistema de freios da Ferrari, entendeu? Que não tá funcionando. Eles devem ter tentado um material diferente, alguma coisa para mexer com a aerodinâmica que não funcionou. Se você tem um carro que tu tira o pé antes de fazer uma curva, você vai perder tempo, né? Então, é só porque uma coisa importante, eu acho que o Rico fala isso com vocês também, a gente vê o que as equipes deixam a gente ver, né? Ou que não dá para esconder. Tem muita coisa dentro do carro que só a equipe vai saber. Sim. E claramente o carro da Ferrari não é um carro bem nascido, né? Especialmente comparado ao ano passado. É até um milagre você parar para pensar que a Ferrari é vice-campeã, é vice-líder do campeonato, né? Nesse momento é meio milagroso mesmo. Por quê? Porque os dois pilotos são bons. E o Antonelli tá devendo na Mercedes. Também. Isso, aí o Tsunoda na Nem Red Bull. se fala. É. Olha só, mais uma vez eu vou relembrá-los aqui do QR Code que está na sua tela. Mais uma vez você vai lá, baixa, é de graça o aplicativo da Mint para você já fazer os seus primeiros investimentos. E utilizando o cupom MOTOR50 você aproveita também a promoção do cashback. Investindo R$150 em qualquer criptoativo, você ganha ali de presente R$50 em Bitcoin. Agora, o momento pra gente queimar a língua. Nem previ isso no roteiro. Eu quero palpites, já que a gente tá fazendo aqui um programa pensando muito no GP de São Paulo de Fórmula 1. Palpites para sprint. Quem vai ganhar na sprint? Pódio da corrida principal e as posições de Gabriel Bortoleto. Vamos começar comigo, vai. Gostei. Já que eu tô fazendo uma coisa de surpresa aqui, eu vou me sacrificar. Me sacrificar. Boa, Carlão. O vencedor da sprint vai ser... Se bem que eu acho que eu posso ter falado alguma coisa diferente antes, mas eu vou... Vai acontecer alguma coisa, alguém vai bater. Isso. Só vai, Eric. Quebra a banca. Norris ganha a sprint e Bortoleto é o 8º. Verstappen ganha a corrida... Pode, vai. Top 3 de cada sessão. De cada sessão? Poxa, aí você me quebra. Das corridas. Tá ótimo, pô. O que eu tinha para economizar, inclusive... então, eu falei Piastri... Norris vence Norris, Piastri e Verstappen na corrida sprint. Verstappen, Piastri e Norris na corrida principal. Bortoleto em 8º, Bortoleto em 10º na corrida principal. Ele pontua com 1 ponto em cada uma das corridas. Eu vou emendar aqui. Norris, Piastri e Verstappen na corrida sprint. Bortoleto 10º. Igual o meu, então. Na sprint. Na sprint. Verstappen vence a corrida principal. Hamilton, 2º colocado. Ele quer... André, Kimi e Antonelli no pódio. Caramba. Quer ganhar sozinho. E a McLaren? McLaren vai bater. Gabriel Bortoleto, 7º colocado. Você acha que as McLarens vão bater juntas? Nossa, tomara, que delícia que seria isso. Beleza, o campeonato aqui pega fogo. Interlagos pega fogo com o 2º lugar do Hamilton e o campeonato explodindo. E o P7 do Bortoleto tá ótimo. Eu quero assim também, eu quero ganhar sozinho. Então eu vou torcer pelo caos, porque eu quero que o campeonato pegue fogo. Eu acho que na sprint vai dar... O Piastri vai recuperar a vitória do ano passado. Então vai ser Piastri, Norris, Verstappen. Apostei bem agora, hein? Fiquei orgulhoso, não esperava isso. Bortoleto 7º. Na sprint. Corrida principal, Verstappen, Leclerc e Hamilton. Bortoleto 7º de novo. Também acho que as McLaren vão se pegar. É mais um wishful thinking, né? Estão mais querendo que isso aconteça, mas vamos ver. Nesse seu palpite aí, quem são os poles? Agora tu quer demais. Vai, deixa eu ver. Me empolguei aqui. Piastri na quali sprint e Piastri na... Piastri vai fazer a pole nas duas. Eu acho que o Aí Norris... na largada os dois vão se enroscar na principal. Na descida do lago. Boa. Eu vou de Norris pole das duas.
e a McLaren batendo na corrida principal. Porque seria lindo. Imagina o Verstappen ganhar a corrida O principal. que foi essa olhada aí? Caramba, não. O pessoal aqui vai virar. Isso aqui vai virar corte e vão encher o saco da gente. Não, né? palpite, mas ué. é brincadeira, pô. Não entendi a olhada torta. É papo Justifique-se, de boteco. Eric. Aproveitar o boteco deixa aqui. quieto. Deixa quieto. Boteco, pô. Então, se o... A próxima vez que ele vier aqui tem que ter uns amendoim aqui. Exato. Bora. Japonês. Preciso fazer isso, inclusive. Porque assim, se o Verstappen ganha a corrida e as McLarens abandonam, a gente tem um campeonato Em aberto. extremamente vivo, né? A diferença tá em quanto? Tá 30 pontos para baixo? A gente tem o Norris 357, o Piastri 356, um pontinho, né? O Max 321, 36 pontos aqui no líder, o Verstappen neste momento. Então, chegar no Qatar ali com uma diferença de porque menos aí, de 20... No palpite que eu dei, né, que o Norris venceria a sprint, ele abriria 2 pontos em relação ao Verstappen, mais 1 ponto em relação ao Piastri. Só que com os 2 pilotos da McLaren zerando, Isso. o Verstappen tira 25. Então, fica interessante. Quem não quer isso? Tá errado. O Eric. Olha só, a gente segue aqui com o Sérgio, mas nesse último fim de semana tivemos mais uma etapa, a penúltima de 2025 da Mitsubishi Cup, e você sabe que no motorsport.com você tem a cobertura completa numa das principais categorias off-road do mundo. Salve, salve galera do podcast, vamos falar de Mitsubishi Cup, porque nesse fim de semana rolou uma etapa mais do que movimentada em São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo, e agora vamos trazer para vocês os resultados da penúltima etapa da temporada 2025. Na Eclipse Cross R-Cup, deu um membro da família da poeira, uma das famílias mais tradicionais do off-road brasileiro, Gabriel Varela foi o vencedor com uma som de navegador à frente de Bruno Edu Costa e Cristiano Rocha e Minaui Miauti. Na L200 Triton Sports RS Pro, a vitória ficou com o Juliano Diener e o Gunnar Duns de navegador à frente do Ricardinho Feltri e do Ivo Maier. Na L200 Triton Sport RS Cup, Hong Kong e Eduardo Shiga foram os vencedores à frente de Shimura e Alfredo Moore e Fiuza e Léo Teles Silva. Na Outlander R-Cup e na Outlander R Pro, tivemos os mesmos vencedores para as duas classes. Sharpay e Fred fizeram bonito nessa etapa e levaram em ambas as classes. Na Outlander R-Cup, João Martini e Pedrinho Fayad ficaram em segundo, com Albano Júnior e Dalmo Bergantini na terceira posição. Já na Outlander Pro, o João Martini e o Pedrinho Fayad ficaram também em segundo, mas Felipe Miranda e Fayad ficaram em terceiro. Na Triton ER, vitória de Neto e João Luiz Stahl, com Júlio Oliveira e Joab Bicudo em segundo, e Célio de Patti e Arthur de Patti fechando o top 3. Na Triton Sport R Pro, vitória de Peterson e Melado, com Flávio Oliveira e Vinícius Marcon em segundo, e Marvado e Vitor Fleischmann na terceira posição. Na Triton Sport R Cup, Marvado e Vitor Fleischmann ficaram com a vitória à frente de Hamilton e Júnior Bolacha e Felipe e Gustavo Lourenci. E esses foram os resultados de São João da Boa Vista. Agora a Mitsubishi tira uma pausa aí de quase um mês, retornando no último final de semana de novembro para a grande final da temporada 2025 lá em Mogi Guaçu. E claro, a gente vai continuar acompanhando tudo e trazendo todos os resultados, os melhores momentos da Mitsubishi Cup aqui na nossa programação. De volta com vocês aí no estúdio. Não tivemos etapa da MotoGP no fim de semana, mas eu sei, Carlos Costa, que o podcast dessa semana tá muito especial. Afinal, tivemos entrevista exclusiva com ele, Diogo Moreira, piloto brasileiro líder da Moto2 e que irá representar o Brasil, recolocar o nosso país, aliás, no grid da MotoGP no próximo ano. Ele falou sobre a expectativa de correr em casa, lembrando, a gente tem GP do Brasil em Goiânia, na segunda etapa do próximo campeonato da classe rainha. Fala aí, Diogo!
Diogo, apesar de você estar focado e corretamente na luta pelo título, eu acho que é impossível não estar passando pela sua cabeça março do ano que vem, você tá correndo na MotoGP aqui no Brasil, né? O retorno da MotoGP depois de 22 anos e a gente voltando a ter o piloto no grid da classe rainha também depois de 18. Isso já deve estar passando um pouco na tua cabeça, né? Ainda mais depois daquele evento em março, que você era a atração da galera que tava no autódromo. Sim, é difícil não pensar nisso, né? E com certeza muita gente da minha família, muitos amigos já estão mandando mensagem para ver se dá para ir desse fim de semana assistir o Grande Prêmio. E, bom, com certeza vai ser um fim de semana muito, muito legal, vai estar muita gente que eu conheço lá e com certeza muitos fãs. Vai ser um fim de semana muito legal e vão tentar fazer o melhor que eu puder. Acho que a segunda corrida do ano vai ser difícil, eu tenho que me adaptar com a moto ainda, mas com certeza vai ter um fim de semana muito legal. Eu tô muito, muito ansioso, não só para esse GP de Fórmula 1 em Interlagos, mas também Pois é. com a volta da MotoGP Goiânia vai ficar pequena. no Brasil, lá em Goiânia. Eu também tô curioso de saber como é que vai ficar o Autódromo de Goiânia. A gente que visita tantas vezes o Autódromo Internacional Ayrton Senna lá em Goiânia deve ficar, legalzinho de se visitar, de se trabalhar, e os pilotos também ansiosos com a pista. Olha só, Sérgio Civelli, Boteco F1, mais uma vez, a gente agradece demais o seu tempo aqui conosco nesse podcast. Obviamente, vamos chamá-lo mais vezes. Muito com obrigado. certeza. Eu vou sempre aceitar, é um prazer. Eu vivo dizendo, eu acompanho vocês há muito, muito, muito tempo. Obrigado, cara. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu venho aqui e tenho esse privilégio de bater um papo com vocês. Lembro de quando a gente começou a fazer vídeo mais frequente aqui pro YouTube. O Sérgio era referência no YouTube e ele comentou com o perfil Boteco F1 legal ver vocês fazendo conteúdo mais frequente. Faz isso tempo, lá em 2020, acho, faz tempo. Foi legal. Carlos Costa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e muito obrigado a vocês que acompanharam mais um podcast motorsport.com. Lembrando mais uma vez para você que tem promoção muito bacana, muito legal da Mint Cashback. Você investe, você que está começando a mexer em criptomoedas, você pode ganhar aí R$50 em Bitcoin, em qualquer criptomoeda. R$150 você investe em qualquer tipo de criptoativo, ganha R$50 em Bitcoin utilizando, não se esqueça, o cupom MOTOR50. Então fique ligado, utilize aí o QR Code na tela ou o link na descrição. O podcast motorsport.com infelizmente vai se encerrando neste momento, mas quero agradecer a todos vocês que estão conosco e que vocês também acompanhem toda a cobertura muito especial do GP de São Paulo de Fórmula 1 nesta semana. Voltaremos na próxima edição, mais uma vez super especial. Um grande abraço, tchau, tchau.